Muito obrigado, doutor José Eduardo Cardoso. Convido agora à tribuna o doutor Marcelo Ribeiro, que tem a palavra pelo prazo legal. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, doutor representante do Ministério Público, eminente colega Zé Eduardo Cardoso, que lamento que não esteja aqui presencialmente, que poderíamos, depois da sessão, bater um papo. Presidente, o eminente advogado é de um brilho invulgar, todos nós conhecemos. Mas a questão tratada no acordo embargado não é essa. Foi tratado no acordo embargado coisa completamente diversa. O que aconteceu? Havia 3 proprietários de um imóvel e esses 3 proprietários eram sócios numa sociedade. Deliberaram, então, que esse imóvel seria dado para uso dessa sociedade. A uma certa altura, o embargado foi excluído dessa sociedade, não participava mais da sociedade e manifestou formalmente, notificou a parte contrária, dizendo o seguinte: olha, o imóvel, 1/3 dele é meu, eu não quero que seja usado de graça e eu não receba nada. Então, da minha parte, 1/3, eu quero receber aluguel, quero receber uma indenização pelo uso do meu quinhão. Muito bem, de acordo com a mais pacífica jurisprudência dessa Corte. Isso foi julgado procedente nas instâncias ordinárias, confirmado aqui pela colena quarta turma, perdão. O que acontece? Os embargos de divergência trazem à colação um acordo que não tem absolutamente nada a ver com esse assunto. O acordo que eles trazem é de uma ação de despejo em que se discutiu se a destinação daquele contrato, se poderia ter sido assinado aquele contrato de locação pela minoria ou por não todos os condôminos. A questão é outra. Aqui está se dizendo se precisa ou não indenizar aquele que é dono do imóvel e não está recebendo absolutamente nada. Então, o eminente ministro relatou muito corretamente, indeferiu liminarmente esses embargos de divergência, dizendo, primeiramente, que não havia similitude fática. E discorre longamente sobre isso, não vou cansar vossas excelências com a leitura, mas mostra claramente que as questões são completamente diferentes. Muito bem. O eminente advogado ficou bastante tempo falando sobre extinção de condomínio, como se deve dar a extinção de condomínio. Esse assunto não foi tratado, não é o que se está discutindo. O que se está discutindo é o condômino que não está utilizando o imóvel, que está tendo uma destinação a favor dos outros condôminos, merece receber um aluguel da sua parte? É essa a questão. Não é a questão posta no paradigma. Então, começa não havendo similitude entre os acórdãos, o que leva ao não conhecimento dos embargos. Cita-se o artigo 1314 do Código Civil, que fala sobre a destinação da coisa comum, tema não tratado no acordo embargado. Então, assim, nem era a principal discussão no próprio acordo paradigma, a aplicação do 1314, mas no acordo embargado não há palavra sobre esse assunto. Quer dizer, é embargo de divergência, onde o acordo embargado trata de um assunto e o acordo paradigma trata de outro. É realmente simples o caso de não conhecimento. Além disso, o eminente relator mostrou que a jurisprudência do STJ coincide com o que foi decidido pelo acordo embargado. E cita aqui, por exemplo, o acórdão do RESP 1966556, em que se discutiu exatamente o assunto e concluiu: o condômino privado da posse do imóvel tem direito ao recebimento de indenização equivalente aos aluguéis proporcionais ao seu quinhão, devida pelos proprietários e comodatários que permaneceram na posse exclusiva do bem, medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa. E aqui, uma rápida palavra, a pretensão da parte agravante, ela carece de uma boa ética. Vejam, pretende-se que o embargado, que é proprietário do imóvel tanto quanto eles, os outros dois, é proprietário tanto quanto, não receba nada e não possa receber mais nada. Porque assim, ele não tem, só se quiser extinguir o condomínio. Isso não tem o menor cabimento. É claro que está havendo um enriquecimento sem causa, está sendo usado um imóvel que é dele também, sem que ele receba coisa alguma. O enriquecimento sem causa é evidente. E mais, aqui surge um ponto que não foi objeto da decisão do eminente relator, mas constou do acórdão embargado, que é o seguinte: o Tribunal de São Paulo disse que uma das razões para se julgar procedente a ação era o fato de haver enriquecimento sem causa. E o acórdão relatado pelo eminente presidente dessa sessão
afirma com todas as letras que esse fundamento do tribunal não foi impugnado no recurso especial. Então, mais uma razão para que esse tema não possa vir à tona. E, finalmente, senhor presidente, não havendo divergência, não se pode conhecer. E, finalmente, cabe dizer o seguinte: há 20 anos o embargado procura receber essa indenização. Há 20 anos que é devido e não recebe. Então, na verdade, é um caso que data vênia, não merece superar o conhecimento. Se superasse aqui, eu acho que nem seria o caso, porque a decisão agravada é apenas indeferida liminarmente, não seria o caso do exame do mérito, mas, ainda que fosse, seria para desprover eventual, se conhecido, seria para desprover os embargos de divergência. Obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo Ribeiro. Devolvo a palavra ao eminente relator. Muito obrigado, senhor presidente. Como já há indicação de que haverá pedido de vista, né? Pelo menos um,